santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos e que neste momento possamos entrar na presença do Senhor com temor e tremor para oferecermos a Ele o melhor que temos ao culto do Senhor. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Jeremias 1. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Jeremias 1, do 1 ao 10, que diz: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, e eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Convido neste momento a nossa irmã Letícia que faça uma oração de adoração ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, ó Pai, para te orar, para te agradecer, Senhor, para te adorar, Senhor, e para sermos gratos por cada vida que está aqui presente, Senhor, diante de toda a situação que estamos vivendo, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelos nossos lares, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Somos gratas, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado cada dia mais, Senhor. Abençoa, Senhor, o pregador desta noite, Senhor. Faça com que ele possa vir falar de Ti. Somos gratas também pela vida dele. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que eu Te agradeço. Amém. Neste momento convido a equipe de cânticos que conduzirá a igreja nos cânticos ao Senhor. Nós vamos continuar louvando a nosso Deus nesse momento, com 2 cânticos espirituais, ao único e ele exaltado. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor. Santo nome.
a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado estás, ó Rei Jesus, coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. A igreja pode ser assim. Convido os irmãos que abram suas Bíblias novamente, desta vez em Salmos 32. Faremos a leitura responsiva dos Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Todos agora no 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Ó quão bom e agradável é saber quão grande é o amor de Deus por nós. Em resposta a esta leitura, teremos a oportunidade de confessar os nossos pecados com algum momento de oração silenciosa. Logo após, eu peço para que o presbítero Daniel quebre o silêncio e faça uma oração de confissão ao nosso Deus. Santo e excelso Deus, nós nos achegamos a Ti
reconhecendo que nós somos pecadores e pequenos diante da Tua grandeza, ó Pai. Por isso nós confessamos os nossos pecados a Ti, porque Tu nos enviastes Teu Filho Jesus para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter acesso a Ti, ó Pai. Por isso nós nos achegamos nesta noite, confessando quando nós podíamos fazer o bem e não fazemos, quando nós deixamos de ler a Tua palavra, de meditar, para fazer outras coisas, para tentar preencher os nossos corações. Nós confessamos, ó Pai, que muitas vezes temos deixado de cultuar a Ti, ó Senhor, para ficar nos nossos lares, para buscar outro entretenimento, buscar coisas que, ao final, não nos trará o consolo que somente o Teu Santo Espírito pode nos dar. Por isso nós confessamos que nós dependemos de Ti, porque senão, muitas vezes, nós olharemos para trás, ó Pai. Nós nos achegamos a Ti, ó Senhor, pedindo misericórdia, para que nós não venhamos nos enredar por outros caminhos senão o Teu, ó Pai. Não nos deixes, ó Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal, ó Pai. Porque nós somos propensos a pecar a todo instante. Porque nós nascemos na iniquidade, ó Pai. Mas nós reconhecemos que o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz nos lava de todo o pecado. Por isso nós nos achegamos a Ti, ó Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos, sabendo que o Senhor há de guiar os nossos caminhos para alcançarmos perdão todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, novamente, que abram as suas Bíblias em João 1. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para fazer essa leitura. Faremos uma leitura em uma só voz. João 1, do 19 ao 28. Vamos todos? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Podeis assentar, irmãos? Convido neste momento a nossa irmã Cida que faça uma oração de intercessão pelo pregador da noite. Nós te louvamos, ó Deus, essa noite pela beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para te glorificar
e exaltar o teu santo nome, ó Deus. Por isso, nessa hora, Senhor, te pedimos, ó Deus, a compreensão da tua palavra, vindo, ó Deus, do teu Santo Espírito, ó Deus, que o Senhor use o teu servo, Senhor, para falar aos nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome aqui essa noite, ó Deus. Muito obrigada por tudo e por essa oportunidade. Amém. Amém. A palavra está com o seminarista Márcio. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vou tirar para os irmãos me ouvirem melhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. E nós faremos a leitura dos versos de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 a 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor amado, te louvamos, ó Senhor, pela oportunidade que tu nos dá de estarmos, ó Senhor, junto a esses irmãos aqui no Jardim P. Te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi lida e que agora será exposta. Te peço, ó Pai, que use o teu servo conforme a tua vontade, o teu querer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Credenciais. Se os irmãos passarem a pensar, a nossa vida é cheia de credenciais. Todos aqui, a não ser que seja diferente, todos aqui têm a primeira credencial logo quando nasce. E a sua credencial é a sua certidão de nascimento. Pelo menos aqui todos já tiveram essa credencial em sua vida. Alguns, algum tempo depois, passam a estudar. E passam a ter novas credenciais, por exemplo, como um diploma. Um diploma do curso do ensino médio, um diploma talvez de faculdade. Quando você pensa em se unir a outra pessoa, você tem uma nova credencial, uma certidão de casamento. A nossa vida é cheia de credenciais, porque quando você trabalha numa empresa, normalmente você tem lá a sua credencial para poder dizer que você está trabalhando naquela empresa, na sua carteira de trabalho, por exemplo. Ou se você tem uma empresa, você tem lá o seu CNPJ, no que diz que aquela sua credencial te habilita a trabalhar com determinadas áreas da sua vida. Então nós temos credenciais. Jeremias, o texto que nós lemos na nossa liturgia, Deus fala para Jeremias que ele tinha uma credencial. E a credencial de Jeremias era que antes que ele tivesse nascido, Deus já o tinha constituído como profeta para falar ao povo de Israel. Da mesma forma, João Batista, o outro texto que nós lemos na nossa liturgia, vai nos falar que ele era a voz do que clamava no deserto. Meus irmãos, nos textos que nós lemos, nós também falamos aqui de credenciais. E o tema do sermão de hoje são a seguinte: as credenciais de uma igreja. As credenciais de uma igreja. E a primeira credencial de uma igreja é o seu chamado como indivíduo. É interessante que quando nós voltamos novamente para o texto de Jeremias, Deus vai falar com Jeremias, fala uma coisa muito interessante. E vai falar para Jeremias que antes que ele nascesse, antes que formassem no ventre materno, Deus já o havia chamado para ser profeta
entre as nações. Da mesma forma, o texto que nós lemos em 1 Coríntios 1, Paulo, ele vai apresentar a sua credencial. Ele vai dizer à igreja de Corinto: olha, este sou eu. Este é o apóstolo Paulo. Quais são as credenciais do apóstolo Paulo como indivíduo? A Bíblia vai nos dizer, e Paulo vai relatar aqui na sua própria carta, a primeira credencial que ele vai dizer é que ele foi chamado. Chamado pela vontade do próprio Deus. Quando nós trabalhamos, por exemplo, uma das coisas que hoje é comum é você ser chamado, por exemplo, para uma entrevista. Se você passa por aquela primeira entrevista, talvez você tenha um segundo chamado que seja um teste, alguma coisa. É interessante que Paulo aqui, quando ele foi chamado, a Bíblia vai nos dizer, lá em Atos, que Paulo, ele foi chamado num momento muito conturbado da vida dele. Ele tinha acabado de presenciar a morte de um discípulo de Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que ele concordava com aquilo, ele consentia com isso. E com base naquilo, ele foi perante o Sinédrio e falou: olha, me dê as cartas aqui, que eu vou em busca dessas pessoas, eu vou prendê-las. Já que eu consegui presenciar um, eu quero ver outras coisas, quero ver esses cristãos morrerem. Mas a Bíblia vai nos narrar que naquele momento, Paulo, ele foi chamado por Deus. Ele tinha um propósito na vida dele, contrário ao que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha um propósito de fazê-lo como um apóstolo, porque a segunda coisa que ele vai dizer, ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para ser um homem que deveria, com uma credencial de embaixador. Em 2 Coríntios 5,19 vai dizer que Paulo era um embaixador de Cristo. Ele estava em nome de Cristo, para pregar a Cristo, para cumprir aquele ofício, o ofício de embaixador, o ofício de apóstolo. Paulo, perante a igreja do Senhor, ele era uma autoridade. Assim como a igreja presbiteriana tem os seus presbíteros, tem os seus pastores, tem os seus diáconos, que são oficiais da igreja, são a autoridade perante a igreja. Paulo também, ele vai dizer que ele era um apóstolo, ele era um oficial, ele era uma autoridade. Então ele apresenta essa credencial para dizer: olha, meus irmãos de Coríntios, o que eu vou passar a relatar a vocês a partir daqui, eu faço porque eu faço com autoridade. Eu faço porque foi pela vontade de Deus que eu vou escrever isso para vocês. Eu faço porque o próprio Jesus Cristo me chamou para que eu fosse autoridade perante de vocês. É interessante, meus amados irmãos, que cada um de vocês aqui presente, cada um de nós aqui presente, foi chamado para algo a fazer no reino de Cristo. Deus chama a cada um individualmente e de formas diferentes. Você foi chamado por Deus, na verdade, antes da fundação do mundo. Mas você atendeu esse chamado em uma circunstância em sua vida, assim como Paulo atendeu ao chamado de Deus em uma circunstância da vida dele. Com um propósito. Nós vimos aqui o grupo de louvor cantando e louvando ao Senhor. Talvez esse tenha sido o chamado deles. Eles têm essa convicção que esse foi o chamado deles. Talvez também tenham um chamado maior que eles ainda não viram. Mas esse é o chamado. Talvez você tenha um chamado para ser um intercessor. Talvez você tenha um chamado para ser um missionário, que ainda Deus não falou contigo. E talvez você dê a mesma desculpa que Jeremias.
Senhor, eu não passo de uma criança. Talvez você esteja se negando a fazer algo por Deus, dizendo, Senhor, eu não conheço as Escrituras, eu não passo de uma criança. No entanto, Deus vai dizer a você, não fale isso, como ele falou a Jeremias. Porque a grande questão foi o que Deus fez com o apóstolo Paulo, o que Deus fez com João Batista, o que Deus fez com Jeremias, Ele pode fazer em sua vida. Mudar você, mudar o seu coração, mudar as suas atitudes perante Deus. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos com as credenciais é que você foi chamado. E para que você possa saber, Senhor, para o que eu fui chamado? Individualmente. Para que eu fui chamado, Senhor? Às vezes eu estou aqui, apenas domingo após domingo, sentado nesse banco, ouvindo. E eu não sei ainda para o que eu fui chamado. Eu não sei ainda qual é a minha credencial. Mas, cada momento, Deus pode falar contigo, através da sua leitura, através da sua devocional, através de um estudo, ou através de um sermão. Deus pode falar contigo, meu irmão, porque você é uma pessoa chamada por Deus. E se você que nos ouve pela internet, ou você mesmo está aqui, ainda não entende o que é esse chamado, saiba de uma coisa. Deus, assim como chamou o apóstolo Paulo, uma pessoa que, aos olhos da igreja, é tanto que Paulo, para ser aceito na igreja, teve que um irmão interceder, falar, não, esse é servo de Deus. Este é o homem que Deus escolheu. Porque Paulo era inimigo da igreja. Às vezes você pode se sentir assim, um inimigo da igreja. Mas saiba que Deus pode transformar a sua vida e te dar uma credencial como nenhuma outra nesse mundo é importante. A credencial do chamado de Cristo. Então, se você ainda não conhece, atenda a esse chamado. Mas, Deus não deu uma credencial apenas para você ser chamado como indivíduo. Paulo vai nos dizer que, além disso, você foi chamado para também ser igreja de Cristo. Olha o que nos diz o verso 2 de 1 Coríntios capítulo 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É interessante que você foi chamado para ser igreja. E é interessante que aqui, nesse verso 2, Paulo vai nos dizer algumas coisas muito importantes do que é ser chamado para ser igreja. E a primeira coisa que ele vai nos dizer aqui, que essa igreja, que este corpo, que essa igreja é de Deus. Meus irmãos, vocês têm a noção de quanto é importante essa frase, que a igreja do qual você participa é uma igreja de Deus. Essa igreja não é de qualquer governo, por mais importante que ele seja. Essa igreja não é de um partido, por mais representativo que ele seja em nosso país. Essa igreja não é de um político, por mais importante que ele seja. Essa igreja é de Deus. Ela é do Criador. Em Atos 18:10, onde Paulo vai falar sobre a igreja, e essa igreja em especial em Corinto, ele diz que essa igreja é uma igreja que Deus fez o apóstolo ir para lá, porque eles tinham muitos naquela cidade. É Deus quem chama. É Deus quem traz você
a essa igreja, para você fazer parte do corpo dela, do qual o próprio apóstolo Paulo vai falar que o cabeça é Cristo. Mas tem uma outra coisa que Paulo vai falar, que esta igreja é daqueles que estão em Corinto. No caso dos irmãos ali daquela igreja, eles estão em Corinto. Ou seja, essa igreja é local. Ela é de Deus, universalmente falando, mas ela é local. Ela está aqui no Jardim P, ela está lá em Diadema, em nossa igreja, lá de Diadema. Ela está em várias igrejas aqui em São Bernardo. E ela está pelo mundo fora localmente. Essa igreja é uma igreja local. Mas Paulo ainda vai continuar, vai dizer o que é essa igreja. Essa igreja é santificada. Uma coisa importante, porque essa igreja é separada. Ela é separada por Deus. E ela é santificada. Santificado quer dizer justamente isso. Tem esse conceito de ser separado por Deus. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, é separado por Deus. É santificado por Deus. Em primeiro momento, você é separado porque o próprio Deus um dia trouxe você para estar nessa igreja. Mas, além de você ser santificado naquele momento em que Deus traz, a Bíblia vai nos dizer que você foi chamado. E você foi chamado justamente também para ser santo. Você foi chamado para viver uma vida em santificação. A pessoa que você era quando você foi chamado, se você foi chamado, um exemplo, há uns 5 anos atrás, você não pode ser a mesma pessoa que foi chamada há 5 anos atrás, relacionado ao sentido espiritual da sua vida. Você tem que ter melhorado. Você tem que ter, a cada momento, uma pessoa diferente em sua vida. Porque o santificado tem essa conotação. Pela sua vocação que Deus te dá, você vive uma vida diferente diante de Deus, a cada momento em sua vida. Então você é chamado para ser santo. E a Bíblia nos diz, lá em Filipenses, capítulo 2, no verso 15, nos diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Resplandeceis como luzeiro no mundo. Percebe aqui, na carta aos Filipenses, quando Paulo diz para você ser santificado, o que você deve ser? Primeira coisa que você deve ser irrepreensível. Quando nós olhamos a vida de Jó, quando o diabo vai passear, como a Bíblia diz lá, entre os homens vão passear na presença de Deus e o diabo vai também lá. O diabo não fala nada, mas Deus vai diante do diabo e diz assim: viste o meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aos olhos de Deus, Jó era uma pessoa irrepreensível. Mas o diabo quis justificar. Falou assim: é fácil para Jó. Tudo na vida Jó tem. Você deu a ele bens, você deu a ele saúde, você deu tudo na vida para esse homem. Dessa forma é fácil. Então Deus resolve fazer um teste. Fala: tudo bem, então vai, tira tudo que ele tem.
E o diabo fez. A Bíblia vai nos dizer que nós não temos cronologicamente o tempo que aconteceu, mas a Bíblia vai nos dizer que uma pessoa conversava com Jó, assim que ele acabava de falar, vinha outro e falava, olha, você perdeu isso, você perdeu aquilo, e vai. Mas mesmo assim, Jó se manteve firme. Então o diabo volta a passear lá no céu. E Deus novamente vai diante do diabo e fala assim, viste o meu servo Jó? Ó, você tirou tudo dele. E no entanto ele se manteve fiel. Aí o diabo, olha, ele ainda tem saúde. Fala, tudo bem então vamos lá, vamos fazer um outro teste. Tire a saúde e só deixe a vida. E a Bíblia vai nos narrar que Jó chegou numa tal situação que ele raspava as suas chagas com cacos. Era tão difícil a vida dele. E no entanto, ele ainda se manteve íntegro, se manteve irrepreensível. Quando nós olhamos para Paulo e falamos, olha, você deve ser santo porque você deve ser irrepreensível. Você deve ser santo, ser irrepreensível e sincero, indesculpável, ou aliás, inculpáveis, diante dessa geração corrupta. Meus irmãos, sabemos, todos nós aqui sabemos, que não é fácil viver uma vida dessa forma diante das pessoas que estão. Mas é esse o nosso chamado. É essa a nossa credencial. Nós somos chamados para sermos justamente diferentes em meio a essa geração, em meio a este povo, que, infelizmente, hoje não vê diferença de muitos cristãos. Porque os cristãos fazem tudo o que os outros fazem. O cristão não é diferente. O cristão não tem uma credencial diferente. Mas nós fomos chamados, meus queridos, para sermos separados, para sermos santificados. Mas Paulo aqui, ele ainda não conclui isso. Paulo vai nos dizer que essa igreja que é de Deus, esta igreja que é santificada, essa igreja que te chamou para ser santo, essa igreja que te chamou para, como o próprio Jesus vai nos dizer em outro texto, que ela foi chamada para ser adornada como a noiva de Cristo. Essa igreja também, ela é universal. Ela é uma igreja que, embora ela fisicamente esteja em vários lugares, Deus conhece a cada um que está na sua igreja. É o que Paulo vai nos dizer aqui no final do verso de número 2. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ser uma situação de santificação muito complicada, qual é a nossa atitude? Nós devemos invocar ao Senhor, invocar a Deus, invocar aquele que pode sim nos fazer viver uma vida irrepreensível. Porque se depender de nós, se depender de nossa força, sabemos que não conseguiremos chegar aonde Deus quer. Mas ao contrário, assim como Deus fez com o profeta Jeremias, que chamou e limpou a ele, Deus também pode fazer isso com cada um dos crentes, porque eles são o povo de Deus, da igreja chamada, nós denominamos a igreja invisível de Deus, que é essa igreja universal, que ela é chamada para ser santa, e que ela invoca a esse Deus, para poder vencer essas armadilhas que estão diante do mundo, que estão diante de nós. Para que isso serve? Por que nós temos que ser igreja? Por que nós temos que ser corpo? Porque nós precisamos
nos auxiliar uns aos outros. Nesse tempo de pandemia, quantas e quantas pessoas precisam de nossa ajuda? Precisam de uma oração. Hoje estava em minha casa uma irmã que sofre de muitas dores, sofre de um transtorno bipolar. Ela me liga e fala comigo: irmão, eu preciso das orações dos presbíteros, eu preciso da oração dos diáconos, do pastor da igreja, porque eu estou muito fraca. Eu preciso orar. Eu preciso estar mais próximo de Deus. É essa a atitude da igreja. Orar um pelos outros, auxiliar uns aos outros. Nós precisamos disso, precisamos fortalecer os irmãos. Quantos irmãos que vocês não veem aqui há vários domingos? Então, estamos aí perto de completar um ano desde que o governo do nosso estado fechou as igrejas. Reabrimos, mas acredito que como lá em Diadema, talvez tenha irmãos que vocês não viram ainda depois da pandemia. Essa igreja precisa dessa credencial em sua vida. Precisa estar fortalecida, mesmo distante, para que nós possamos ser edificados uns aos outros. Precisamos disso, meus irmãos, porque nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós temos essa credencial. E nós temos essa credencial porque o próprio chamado de Deus é para nos beneficiar. E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós somos beneficiados. O verso de número 3 do texto que lemos vai nos dizer: graça a vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, nós somos beneficiados. Primeiro, nós somos beneficiados com a graça de Deus. E essa graça, em primeiro momento, é uma graça que nenhum de nós merecia. Nós todos, como a Bíblia vai nos dizer, éramos todos filhos da ira de Deus. Éramos todos mortos em nossos delitos e pecados. Mas através da graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, esta atitude de Jesus Cristo, essa graça de Jesus Cristo, nos trouxe a oportunidade de sermos beneficiados com a salvação eterna. Esse é o maior de todos os prêmios. Mas além disso, além de dar-nos essa graça maravilhosa, apenas aqueles que são santos, Deus nos deu a graça de sermos adotados por Ele. É interessante que no nosso país é comum o povo falar: olha, todos nós somos filhos de Deus. Infelizmente, eles estão errados. Porque apenas aqueles que são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, esses sim, podem dizer, não com orgulho, porque nós não merecíamos nada, mas esses podem dizer que são verdadeiramente filhos de Deus. Deus concede essa maravilhosa bênção, mas além de temos essa graça, nós somos beneficiados com a paz de Deus em nossa vida. No momento em que estamos vivendo, nesse momento de pandemia, é muito difícil muitas pessoas terem paz. Nós vemos pessoas, às vezes, postando no YouTube, às vezes no próprio
Instagram ou no Facebook, pessoas postando o seu desespero, às vezes até de forma cômica, errada, mas postando o seu desespero diante da pandemia. Pessoas que não têm paz. Pessoas que às vezes, como eu tenho um colega no meu trabalho, que às vezes não vão cortar o cabelo, com receio, com medo dessa pandemia. As pessoas estão perturbadas. As pessoas não conseguem ter paz. E, no entanto, nós que temos essa credencial de Cristo, nós temos esse benefício, nós somos chamados para ter esse benefício da graça e da paz de Deus em nossos corações. Mesmo diante de problemas, nós não estamos livres do problema. Hoje pela manhã preguei em nossa igreja dizendo que Paulo, ele, no meio da segunda viagem dele, ele teve percalços em sua vida. E o primeiro percalço que ele teve foi uma própria briga com aquele que o trouxe ao seio da igreja, que foi Barnabé. Ele teve uma briga feia com Barnabé. É tanto que em Atos vai nos dizer que eles se separaram. São percalços da vida. Aquele que era, naquele momento, o seu grande apoiador, deixa de ser seu apoiador. Mas mesmo assim, eles tinham paz. Mesmo diante dessa desavença, eles tiveram paz. É tanto que a palavra do Senhor vai dizer que depois ele se reconcilia com o próprio Marcos, do qual ele teve aquela briga. Nós fomos chamados para ter essa paz. Mesmo que às vezes não tenhamos as ideias batendo uma com a outra. Mesmo que a minha opinião seja diferente da sua em algumas situações, mas nós temos paz. E essa paz é uma que transcende o nosso entendimento. E aqui eu estou falando paz dentro da igreja. E quem dirá lá no mundo? Lá fora, dessas portas para fora. Quantas e quantas brigas você pode ter? Mas Deus nos concede a graça e a paz. E João 16:33 vai nos falar justamente isso. Que no mundo nós teremos aflições e tristeza. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de paz. Jesus venceu o mundo. Ele nos dá essa possibilidade de paz. Se você aqui ainda não conhece a esse Cristo, talvez esteja nos assistindo, ou está aqui, saiba que este Deus, que um dia chamou a sua igreja para que ela tivesse essa credencial de indivíduo, tivesse essa credencial como igreja, e tivesse essa credencial de benefício da graça e da paz de Jesus Cristo, Ele pode também te dar essa paz. Uma paz que o mundo lá fora não consegue te dar. Só o Senhor Jesus Cristo é o que consegue nos dar a paz. Porque Ele foi o merecedor dessa paz a nós. Ele que nos fez merecer essa paz. Não por causa do nosso coração, por causa da nossa bondade, por causa do nosso sorriso, mas por causa do seu sacrifício na cruz. Meus amados irmãos, então aprendemos hoje sobre as credenciais da igreja. Você foi chamado como indivíduo. Você foi chamado como igreja. E você foi chamado para ser beneficiado com a graça e a paz de Jesus Cristo. Que o Senhor possa fazer com que você no seu dia a dia entenda isso. Mostre essas credenciais para o mundo e faça a diferença. Nós fomos chamados para sermos santificados, sermos separados diante de Deus. Que Ele assim nos dê essa graça para que possamos fazer aquilo que agrada a Ele. Amém?
Deus nos abençoe. Convido os irmãos que abram seus hinários no hino 284, Obediência. Nem sempre será para onde eu quiser que o Mestre me quer enviar. É grande a seara a embranquecer, em que eu deverei trabalhar. Se pois há caminhos que nunca segui, uma voz a chamar-me eu ouvi. Direi, meu Senhor, confiado em Ti, estou pronto ao Teu mando seguir. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Palavras terás de amor e perdão, que aos outros eu deva levar. No triste caminho do vício estão perdidos que eu devo ir buscar. Senhor, se a Tua presença real meu trabalho há de fortalecer, darei a mensagem bem firme e leal. Estou pronto a cumprir Teu querer. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Senhor, enquanto for vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De Ti meu sustento só dependerá, e de tudo me has de prover. A Tua vontade a minha será. Estou pronto a voltar-Te, meu ser. Estou pronto a fazer o que queres, Senhor, confiado no Teu poder. Estou pronto a dizer o que queres, Senhor, sempre a Ti pronto a obedecer. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, graças Te damos, ó Deus, pela belíssima mensagem, ó Pai, que ouvimos esta noite, ó Deus. Que possamos, ó Pai, realmente, ó Pai, levar, ó Pai, a Tua credencial em nós, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, resplandecer, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Pai. Que possamos, ó Pai, realmente fazer a diferença, ó Deus, onde quer que estejamos, ó Deus. E que possamos, ó Deus, sempre, ó Pai, confiar no Senhor, ó Deus. Guarda as nossas vidas, ó Deus, nos abençoe durante esta semana. Que possamos, ó Deus,
falar do Senhor onde quer que estejamos durante esta semana, ó Deus, e anunciar, ó Pai, o Teu Evangelho, ó Deus. Nos leve em segurança para o nosso lar, ó Deus, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Agradecemos a presença de todos, daqueles que nos visitam. Agradecemos também ao seminarista Márcio, que aceitou o convite e trouxe tão bela mensagem. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o seu ministério. Bom, o nosso pastor ele retorna amanhã, as suas longas e merecidas férias, né? Então na quarta-feira ele já estará aqui conosco e no domingo estará trazendo a mensagem para todos nós. Que Deus abençoe a vida de todos, tenham uma ótima semana